Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Papini, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Colabora. Muito legal tê-los aqui conosco mais uma vez. E hoje com um episódio bem bacana, onde nós vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre telemedicina, telesaúde. Um tema que todos nós acabamos tendo contato de uma forma ou de outra ao longo da pandemia e que veio, né, e se consolidar como uma alternativa dentro do sistema de saúde público e privado do Brasil. E para isso, gente, para falar sobre esse tema, trouxemos ninguém mais, ninguém menos do que o maior especialista que a gente tem aqui no Brasil, um dos maiores da América Latina e do mundo, com bastante alegria que eu anuncio aqui para vocês que nós hoje vamos conversar com o Dr. Shao Wen, né? Dr. Shao, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Dr. Shao, que tem um longo currículo, né, Dr. Shao, mas, em suma, médico formado pela USP, doutorado, licenciado em telemedicina e também professor, né, e líder de vários projetos. Bom, Papini, primeiro, obrigado pelo convite, né? Você sempre falando de uma forma tão jovial, é muito importante. Então, eu sou médico, formado em 1985 na Faculdade de Medicina da USP. Trabalho com telemedicina desde 97, 5 anos antes do Conselho Federal de Medicina ter publicado a primeira resolução de telemedicina, que foi em agosto de 2002. E também sou um dos sócios fundadores do que hoje se chama Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, ABTMS. Então, são sócios fundadores com o falecido professor Jorge Bon, professor Adib Jatene, entre outros, em novembro de 2002. Por que eu fiz esse cutucada? Telemedicina e telesaúde não nasceu da pandemia. Perfeito. Digamos, já há 22 anos, ele já foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina como uma prática médica. A outra coisa, eu comecei a trabalhar com a professora Ana Esther Haddad, eu chamo de professora porque eu falo assim, você é secretária da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, mas para mim você é uma professora da USP, colega, porque ela é titular de odontopediatria na Faculdade de Odonto da USP. Nós começamos a desenvolver o que hoje é conhecido como Programa Telesaúde Brasil Redes em 2006. Uau. Então, vocês veem que é tudo anterior. E por que eu falei do Programa Telesaúde Brasil Redes? Porque tem muita gente que diz que telesaúde não tem como ser implantado no SUS, porque é muito caro. Pessoal, então eu diria, repensem, porque, na verdade, a telesaúde surgiu do SUS. E somente a iniciativa privada, talvez em decorrência do PROAD, entre outros, eles começaram a abraçar a causa a partir de 2013 em diante. Então, telemedicina e telesaúde nasce da academia, do governo, numa articulação muito anterior ao crescimento nessa área do empreendedorismo, e que, fundamentalmente, a telemedicina no Brasil já faz 22 anos, apesar de nós termos tido aquele episódio em 2019, que nós tivemos uma guerra civil dentro do Conselho Federal e que houve a revogação da resolução 2227, e eu participei da comissão que elaborou, e nós tivemos um choque interno e acabou sendo revogado, mas aí veio a pandemia. E a pandemia disse assim, viu como vocês fizeram o erro? Devia ter continuado. Aí me convidaram para recompor a resolução não, a comissão no Conselho Federal, e aí nós conseguimos, durante o período da pandemia, criar a resolução definitiva de telemedicina do Conselho Federal de Medicina. Muito bom. Bom, vocês viram que é bem legal falar com o Dr. Shao, porque a gente está com a história viva aqui, né? Construindo toda essa história que está só no início, né, Dr. Shao? Quando a gente fala de telesaúde, da digitalização, é um caminho que começou, né, como o senhor mesmo falou, nos anos 2000, mas até um pouco antes, mas que vem ganhando muita força agora com a própria disponibilidade de tecnologia, cada vez mais acessível. Mas, Dr. Shao, explica para nós, qual é a diferença de telesaúde, telemedicina? Tem várias confusões aí, esclareça para nós, por gentileza.
Perfeito. Telemedicina, ele é definido pelo Conselho Federal de Medicina como o exercício da medicina usando tecnologias digitais, vírgula, de informação e comunicação, chamando de TDICs, para assistência, educação, pesquisa, promoção de saúde e prevenção de doenças. Bom, por que eu repeti lentamente isso? Porque falou que é exercício da medicina. Se ele é exercício da medicina, então a enfermagem não pode usar telemedicina. Fisioterapia não pode usar telemedicina. Psicologia não pode usar telemedicina, porque seria um exercício ilegal da medicina. Então, por definição, telemedicina é um exercício médico. Algumas pessoas chegam e perguntam, mas você é radical, né? E a enfermagem? Ué, usa teleenfermagem. É definido pelo COFEM como teleenfermagem. Farmácia, telefarmácia. Conselho Federal de Farmácia deu esse nome. Então, eu diria, não é elitismo, isso é respeito à autonomia de cada profissão. Então, telemedicina é somente médico. A palavra telesaúde ela é mais ampla, ela está definida, nós temos uma lei chamada 14.510, quem fez o PL é a deputada federal Adriana Ventura, que se transformou na lei 14.510, que mudou o SUS. O SUS, hoje, ele reconhece a modalidade do atendimento não presencial, só que ele usa a palavra telesaúde. Bom, telesaúde é tudo. A telemedicina é um dos itens da telesaúde. Teleenfermagem é outro item, e assim por diante. Então, se vocês não querem errar nessa questão ético-jurídica, use a palavra telesaúde. A enfermagem atende por telesaúde, psicologia por telesaúde, médico por telesaúde. Mas, se vocês querem ser específico médico, aí use a palavra telemedicina. A outra coisa, eu só queria fazer um outro destaque. Pela pandemia, as pessoas acabaram falando demais em teleconsulta. Teleconsulta é um subitem da telemedicina. Nós reconhecemos 7 modalidades de serviço. Então, eles não são sinônimos. Tá? E a outra coisa que nós precisamos ver que a telemedicina não é apenas para fins de atendimento à doença. Eu falei que também serve para a educação. Promoção da saúde. É, a educação, e eu posso formar e qualificar melhor os profissionais à distância, exemplo, o SUS. Como seria bom a telesaúde poder qualificar em serviço os profissionais? Então, é uma outra camada, assim como a pesquisa multicêntrica. Mas eu queria fazer destaque para 2 pontos. Promoção de saúde e prevenção de doença é o que o Brasil precisaria investir forte, olhando para 2030 em diante. Aí o pessoal me diz, Machado, por que você quer investir tanto? Envelhecimento. Nós seremos entre 5º a 6º país mais velho do mundo, teremos mais idosos que crianças de 0 a 14 anos, teremos aumento de doenças degenerativas, crônicas, câncer, entre outros, muda. Então, qual é o grande segredo de uma sociedade saudável? Promoção de saúde e prevenção de doenças, né? É por isso que eu gostei muito, como o Instituto Colabora Saúde, porque todo mundo tem que colaborar para levar saúde para as pessoas. E aí eu diria, a telesaúde é uma grande estratégia para fazer uma sociedade mais saudável. Tem um monte de pergunta aí, Tuxó. Você vai falando e é tão bom ouvi-lo, porque né, a gente vai refletindo. E aí você falou uma coisa bem interessante que da doutora da Estela Haddad sobre a questão do SUS, né, da organização do SUS digital, vamos chamar assim. E hoje você enxerga que esse movimento ele acaba ocorrendo muito de uma forma mais organizada pelo SUS do que pela iniciativa privada. Qual que é a sua visão em relação ao movimento da digitalização como um todo? Porque ao fim e ao cabo, a gente está falando de telesaúde, que a gente está falando de uma jornada cada vez mais digital, né? De conexão de pessoas à distância. Na sua visão, como que está isso? Mais avançado via SUS, via mercado privado, como que é? Bom, eu que vivi esses 27 anos de atuação,
eu vejo que nós estamos num nível de maturidade. As empresas privadas, elas induzem, mas também tem um foco muito cada um por si. Acho que o Ministério da Saúde, embora unitariamente seja um valor menor, mas ela ainda tem uma força grande indutor de linha de orientação. Tá? Então, você pode, olha, estou injetando 500 milhões este ano. Você pode dizer, olha, não é muito, mas é muito porque eu induzo um ecossistema. Eu acho que o governo precisa adotar essa postura para induzir, porque a iniciativa privada, ela olha uma bandeira, ela olha uma meta, ela também se constitui para prestar serviço para uma ação governamental. Então, essa indução, eu pessoalmente acho muito estratégico, eu acho que está num caminho bom. Tá? As empresas privadas hoje, por exemplo, as operadoras de saúde, também estão cometendo erro. Qual é o erro? Tratam doença, né? Enquanto que eu preciso reduzir sinistro. Tanto que o ano passado tinha muitas operadoras de saúde entrando no vermelho, porque muita gente estava usando. Então, aí vai um recado para as operadoras de saúde. Pense na telesaúde integrada. Pense na telesaúde de bem-estar. Pense no concierge saúde. Porque as pessoas querem serem cuidadas e não querem saber se é primário, secundário ou terciário. Eles querem ser cuidados. Tá? Então, aí está o poder de fogo da telesaúde. Talvez as pessoas não tenham entendido isso. Eu, inclusive, na semana passada, eu lancei um livro chamado Telemedicina de Logística e Telesaúde Integrada. Porque, às vezes, na empolgação, as pessoas acham que a telemedicina é para substituir a medicina. Errado. Telemedicina é para aumentar a eficiência de forma inteligente usando meios digitais. Isso nós precisamos para o país. E a outra, a telesaúde integrada, porque eu tenho que cuidar, inclusive, do aspecto biopsicossocial. Então, você vê quanta coisa nós temos o dever de fazer até 2030 e com uma indução governamental ele passa a estimular interesse de todo o mercado privado. Tá? Eu não sou muito a favor da separação privado e governo. Eu sou a favor do governo induzir o parque tecnológico, as iniciativas, mas ele tem que orientar. Assim como dentro da CIDIG, que é capitaneada pela professora Ana Esther Haddad, está o DataSUS agora, que está fortalecendo o RNDS. Tá? Tanto que na terça eu estava participando de um evento da engenharia clínica, nós estávamos discutindo sobre RNDS. Eu falei, isso é fundamental. O governo induzir que nós precisamos criar uma área de compartilhamento de dados digitais para aumentar o processo de portabilidade. Perfeito. Tá? Então, tudo isso eu acho fundamental. E aí, entrando nesse tema da integração e da portabilidade, a gente está falando de chegarmos um dia num prontuário único, diferente se você transite pelo SUS ou por uma instituição privada, mas você ter isso consolidado no prontuário de cada paciente. Eu até diria mais, isso é humanizar. Tá? Muita gente erra quando diz humanizar é olho no olho. Não. Humanizar é respeitar as pessoas de tal forma que eles podem ir para qualquer lugar e ter saúde. Então, RNDS também é uma forma de humanizar a saúde. Tá? Então, esse é um ponto importante. E o SUS sempre foi vanguarda nesse ponto, né, doutor Chau? Porque se nós olharmos a estrutura do SUS, em termos de integração, todas as eventuais deficiências que possam existir, mas ele é um sistema integrado ali do município, estado e a União, né? Mesmo o DataSUS é um bom exemplo. Então, a ideia é importar esse conceito e fazer essa integração no CPF do paciente, do usuário, é isso? Eu acho que a pandemia nos mostrou uma coisa. No cenário internacional, o Brasil era o único que tinha um sistema integrado. Olha, indo bem ou não, tendo falha, nós temos um sistema único de saúde. Então, eu acho que a população tem que agradecer por isto. Agora, aonde que a telemedicina intersaúde entra no SUS? Para melhorar o desempenho. E eu falo, a telemedicina intersaúde pode reduzir desperdício. O Brasil perde mais ou menos 60 bilhões ao ano em desperdício. O que é esse desperdício? Fragmentação da saúde,
exames que são feitos e o paciente não vai pegar, por exemplo, o uso de medicação e o paciente não entendeu como se usa. Então, tem uma série de coisas. Se nós diminuirmos o desperdício, isso que vai financiar Sobra o uso da recurso. tecnologia e ainda volta para o sistema. Essa é a ideia de uma logística, né? E, então, eu acho que é nosso dever melhorar o SUS, integrar o SUS com saúde suplementar. Algumas pessoas chamam SUS como de governo. Não. SUS é tudo. É governo, suplementar e privado. Aí o pessoal diz, não entendi. Ué, só olhar a vacina. Isso. Quando vem uma vacina, não importa se você tem dinheiro para comprar vacina ou não, saúde suplementar ou é uma pessoa mais humilde. É uma fila única. Isso é o SUS, isso é integração global. E eu acho que a tecnologia nos permite essa integração. E aí eu diria, é um convite para que nós tenhamos a responsabilidade de desenvolver esse ecossistema. Perfeito. E o senhor entende que nós temos já, olhando para a população, né? É interessante que eu tive uma iniciativa de telemedicina, você sabe bem, me ajudou bastante. E à época eu lembro que nós chegamos a fazer perguntas para alguns pacientes, grupos de até 100 pacientes, para analisar a percepção deles em relação à teleconsulta. E foi muito interessante. Chegamos a maioria dizer o seguinte, olha, eu me sinto até mais confortável em fazer uma teleconsulta do que uma consulta presencial. Ele se sentia mais confortável em conversar com o médico. O que para nós parecia, poxa, né, presencial você está, né, no contato mais próximo. Como que você enxerga essa questão da cultura da população? Nós somos um país latino, essa questão do presencial versus essa questão da distância. Então, nós estamos num processo de transição. Se nós só trabalharmos numa confrontação, vamos acabar perdendo energia, porque sempre existem aqueles que dizem, teleconsulta é uma consulta quebra-galho, né? Estão fornecendo algo quebra-galho. E quando alguém me pergunta, o que você acha da teleconsulta contra a consulta? Eu falei, que tal eu falar algo muito melhor que a consulta? Linhas de cuidado. A telemedicina e a telesaúde, nós não separamos as coisas, nós criamos linhas de cuidado. Podemos usar o atendimento exclusivamente à distância, quando nós achamos que aquilo é seguro. Nós podemos fazer misto, mas, acima de tudo, eu cuido de você ao longo do tempo, o que você não consegue no presencial. Então, aí eu falo... E com uma visão integrada, né? Integrada. Multidisciplinar. Isso, exatamente. Não só multidisciplinar, mas principalmente para quem tem doença crônica. Diabetes, hipertensão. É cuidado integrado, é linha de cuidado. Quem tem condições crônicas, né? Paralisia cerebral, criança, quem é paraplégico, tudo. Isso é linha de cuidado. O grande poder da telemedicina é ofertar a linha de cuidado. Aí o pessoal diz assim, mas, Chau, a telemedicina não é medicina à distância? Eu falei, que tal quando eu internalizo a telemedicina na medicina, eu vou criar uma coisa que eu chamo de medicina conectada. Talvez a medicina conectada seja a medicina sem distância. Eu vou cuidar de você aonde você esteja e, havendo necessidade, eu vou te chamar para cuidar de você presencialmente. Isso, sim, é medicina de qualidade, medicina humana e medicina que está ao seu lado. Esse é o nosso dever. O nosso dever é não ouvir muito esses confrontos e dizer aonde nós vamos convergir para criar algo muito maior. E talvez, Papini, eu vou, então, entrando esse gancho da medicina conectada, entra a ideia do idoso. O idoso se deslocar para qualquer coisa, pega 2 horas de viagem, para o médico chegar e dizer, não, está tudo bem com você, pode manter como está. Será que eu não poderia usar a telesaúde para estar cuidando e respeitar esse sacrifício de deslocamento? Pois aí nós estamos criando o nosso conceito, a telemedicina e telesaúde. Até 2030, impreterivelmente, nós temos que transformá-lo
em medicina conectada, em saúde conectada, para levar a qualidade de atendimento aonde se precisa. E aí eu vou dizer, é a medicina e saúde sem distância. Isso. Essa é a ideia. Excelente. Eu sei que o senhor também é um dos fomentadores, e aí talvez quem começou a trazer para nós o conceito da saúde domiciliar, né? Que cada vez mais a saúde estará dentro de casa. Outro dia até vi um desenho ali que estão dois idosos em casa assistindo televisão, mas eles estão todos conectados todos os indicadores sendo, né, disponibilizados para uma equipe que está acompanhando a distância ou, né, um sistema que está acompanhando a distância. Como o senhor enxerga a evolução e agora recentemente com o boom da inteligência artificial mais próxima, né, de nós ali no dia a dia, como que o senhor está enxergando essa evolução dentro desse conceito da saúde domiciliar, mas mais do que isso, a saúde conectada, como o senhor fala? Pode falar um pouquinho dos novos IoTs, dos novos devices, como que o senhor está vendo isso? Então, Papini, isso é algo que me fascina, tá? Eu acho que até 2030, os hospitais vão ter que modificar. Eles não são locais só para tratar doenças. Eles vão ter que virar mini hub de saúde com a extensão para o cuidado em domicílio. E então nós vamos, isso chama de saúde distribuída, aonde pós a alta eu cuido das pessoas em casa. Tem uma arquiteta que é a Mariana Miechal, e ela está trabalhando as casas inteligentes. O que nós vamos colocar mais adiante são casas inteligentes, conectadas, para provimento do atendimento em domicílio, né? E isso vai ser basicamente normal. E as casas inteligentes têm que ser as casas inteligentes 60+. Ele tem que ser projetado para evitar acidente, várias coisas, com saúde interna. Inclusive, nós vínhamos conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo para, inclusive, analisar o que poderia mudar dentro das diretrizes das construções, visando algo saudável. Sim. E aí eu vou dizer o seguinte: prédios que têm salão de festa, salão de ginástica, deveriam ter uma estação de telesaúde. E eu vou te convidar para ir para Santos, que nós colocamos uma estação de telesaúde numa escola municipal do ensino fundamental 2. Então, imagine agora... O que é uma estação de telesaúde? É um local que eu vou lá fazer uma teleconsulta ou é muito mais? Explica para nós. Muito mais do que isso. Você sabe que, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas a estação de telesaúde não é cabine? Foi cabine nada. Cabine é algo claustrofóbico. Você tem uma cadeira, senta e conversa. Estação de telesaúde é uma estação já projetada para ter 2 pessoas, com ambientação interna, com maca, né? Com tricâmera, 2 câmeras panorâmicas e uma câmera frontal, ambientação interna de paisagismo, para evitar a claustrofobia. Então, ele é já desenvolvido, inclusive, para a saúde mental. Perfeito. E saúde emocional. Tá? Então, ele tem várias características. Você já pode entrar com a cadeira de roda e fazer giro. Ele já foi projetado para fins de reabilitação. E a estação de telesaúde, ela ocupa 60% da área física de um carro mob. Externamente é pequena, internamente é ampla, e ele tem mais outro conceito. No lado externo, ele tem sistema de comunicação. As cabines que você vê são caixotes, né? E não faz mais nada do lado de fora. Enquanto que essa estação do lado de fora, nós fazemos projeções de pílulas do conhecimento em saúde. Então, promovendo saúde. Exatamente. Então, ele é um projeto integrado. Muito legal. E agora, imagine essas estações dentro de cada prédio. Aí você vai dizer, mas por que estação dentro de cada prédio e não eu atender a pessoa dentro da casa dele? Porque exame físico, às vezes, nós precisamos usar alguns aparelhos. Tá, vamos supor que você vai ter balança de bioimpedância, glicosímetro, oxímetro, né, espirômetro, tudo. Você ter na sua casa é muito caro. E o teu uso não deve ser tão frequente. Isso.
por que não ter uma estação com privacidade LGPD, com, inclusive, qualidade de ambientação mais higienizado, mas com equipamentos compartilhados? Para um condomínio, isso é viável. E aí sim, nós podemos ter 3 níveis de atuação. Na sua casa, quando não exige algo mais rebuscado. Para a estação, quando você precisa de equipamento, monitoramento e, eventualmente, a estação foi projetada até para pequenos procedimentos de coleta de exame. Né? Quer dizer, não é uma estação só autosserviço. Eventualmente requer ter um profissional de saúde ali. Se precisar. Tá. Ele é um autosserviço, mas já foi projetado para ter 2 pessoas. Essas 2 pessoas podem ser um cuidador da família, ou um profissional externo que foi fazer uma avaliação, inclusive antes de encaminhar para um serviço de maior qualificação. Nós lançamos 2 estações dessa, uma na UNB, em Brasília, no ano passado, em setembro, e a outra estação nós lançamos em Santos, tá, em dezembro do ano passado. E a Mariana, que é a responsável, agora está terminando um outro, que é para o SESI, porque a ideia que isso geraria um projeto de telesaúde para o trabalhador. Tá? Então, você vê como é importante. Então, isso sim nos transforma numa saúde distribuída. E algumas pessoas aí me pedem uma comparação. Eu digo, você sabe por que eu uso a palavra medicina conectada? Banco. Os bancos são bancos conectados. Eles têm o Internet Banking, eu uso em casa. E tem a caixa eletrônica, porque às vezes eu preciso sacar dinheiro, eu preciso fazer algo mais seguro. E depois eu tenho um banco físico, que em vez de ter caixa, ele tem box de gerente especial. Imagine o seguinte, isso é a medicina conectada. Em sua casa você pode usar seu smartphone, tudo, se você tiver condições. Se não, você vai para uma estação que funciona como se fosse uma caixa eletrônica de banco. Havendo necessidade, você vai para o banco, nesse caso, você vai para o hospital. Isso é o planejamento do ecossistema que eu te falei, e aí a estação de telesaúde se torna uma peça importante. Isso é muito legal, Torchal, porque em 2018 eu assisti um vídeo da China, não me lembro qual a cidade, mas que eles já faziam isso, levando um médico especialista para regiões mais distantes. Né? Então, outros profissionais da saúde, até na interconsulta, né? Então, outros profissionais da saúde, ou mesmo um médico clínico geral, podendo discutir uma situação, um caso, ou né, na teleinterconsulta ali com o paciente em regiões muito distantes. Isso resolveria boa parte das demandas que nós temos no Brasil, um país com tamanho, né, que nós temos, de levar esse médico especialista para atender essas regiões mais distantes. Por que isso não é expandido? Por que isso não chega ali na ponta, Torchal? Qual a sua visão? Eu acho que é preciso desenvolver um núcleo central, vamos chamar de uma coordenadoria central, e começar a mostrar. Tá? Hoje eu acho que ainda isso nós estamos meio descoordenado, cada um na sua iniciativa. E eu acho que é interessante, ou o governo, ou a iniciativa privada, nós criarmos um conceito de coordenadoria central de junta multiprofissional e ofertar serviço. Eu vou dizer, não é só o médico mais importante, não. Imagine que eu sou um geriatra, eu vou cuidar de um idoso, ele é um pós-AVC, e ele sempre tem uma pneumonia aspirativa. Talvez eu precisasse de um fono. Do outro lado, eu podia... Fono, o que você acha que eu tenho que fazer de manobra para evitar que ele engasgue? Será que eu só tratando a pneumonia resolve, ou será que eu não preciso trabalhar em conjunto com uma fono? O que eu estou querendo dizer, Papini, se tivesse alguém, uma iniciativa pungente, que dissesse, eu vou criar uma coordenadoria biopsicossocial, me reunisse esse conjunto de pessoas e disse, nós vamos poder oferecer isto, seria de um grande valor para o país. Você sabe que às vezes eu dou aula, eu falo, pessoal, eu não cuido apenas de doente e paciente. Você não é médico? Sim. E você não cuida apenas de doentes e pacientes? Não. Então, de quem você cuida? De pessoas.
Eu cuido de pessoas na linha do tempo. Ele pode estar doente, mas não quero que fique doente. Ele pode estar sendo paciente, porque está num estado problemático, mas não quero que seja paciente, eu quero que seja participante. E aqui eu trago o novo conceito da telesaúde integrada, que aí eu acho que, inclusive, nós temos que fomentar entidade que diz isso nos interessa, né? E essa abordagem é importante, a biopsicossocial. Entidades que fazem responsáveis pela gestão de uma população, né? Conseguir olhar. E é interessante, professor Shaw, porque a gente começa a discutir o que é desfecho em saúde, né? Porque no nosso olhar o desfecho é sempre algo curativo, porque a gente espera as pessoas ficarem doentes. E talvez, como o senhor falou, ter um olhar na prevenção, isso também é desfecho de saúde. Isso. A promoção. Eu vou te dar um exemplo. Demência é a coisa chata no idoso. E eu não sei se eu preciso pagar plano de saúde tão alto para ter geriatra para cuidar de dementes. Sabe o que eu prefiro? Que não fique demente. 40% das demências podem ser evitadas. Uau. Você sabe qual que é uma das causas maior de demência? Gerador de demência? Baixa escolaridade. Sabia? Olha aí. Você já pensou se nós criássemos centros de coworking e promovesse educação de apoio para melhorar a escolaridade? Porque quem tem maior escolaridade e tem mais conexões neurais. Qual é a segunda maior causa? Baixa acuidade auditiva. Para cada 10 decibéis de redução de acuidade auditiva, aumenta em 27% de chance de demência. Aí sim, isso se chama telesaúde de bem-estar. Você já pensou uma entidade que se fortaleça nisso e diz, eu vou reduzir em 40% a demência, eu vou reduzir em tantos por cento quedas, entre outros? Pois aí sim, isso se chama telesaúde, que é uma linha que eu estou criando hoje, telesaúde de bem-estar, juntamente com casas inteligentes e, naturalmente, inteligência artificial domiciliar, né? Hoje eu diria para você é irreversível, principalmente a inteligência artificial generativa. Exemplo de inteligências artificiais vocais é a Alexa, e provavelmente até 2026, talvez a Amazon já esteja comercializando mais o Astro. Astro, ele é como se fosse Alexa com 4 rodinhas que vai para qualquer lugar. Você chama, Como se ele fosse um vai. robozinho ali. Ele é um robô. É um robô de telepresença que te entende. Aí você vai dizer, Machado, o que tem a ver com isso? Telemonitoramento por telepresença. Isso quer dizer, eu posso ter um idoso em casa e eu posso acompanhar ele com Astro. Então você está vendo esse perfil. Inclusive que com está medição de temperatura. Tudo, tá? Para o infravermelho. Então você já pensou que nós não estamos falando sobre a separação do tele com o convencional? Nós estamos discutindo um eixo de como integrar e fazer uma convergência para um cuidado mais humanizado, de qualidade, e também para ter uma sociedade mais sadia. Acho que esse é um outro ponto. Nós não podemos viver em função de doença. É natural que nós vamos ter doenças, mas a prioridade é criar, estruturar uma telesaúde de bem-estar, começando por 60 a mais e depois indo para as outras faixas etárias, né? Isso eu vejo ausente no país. E eu também vou dizer uma outra coisa, tá? Então aqui eu estou provocando. Sim. O futuro da saúde também está com a arquitetura. Como você vai me levar saúde se você mora num ambiente que gera acidente, gera doença, umidade demais, entre outros? E aí eu também convido que a telesaúde deveria envolver design de interior, deveria envolver a construção civil, aí vai um convite para construtoras, né? Que nós já deveríamos pensar que os apartamentos, as coisas do amanhã, deverão ter o componente saúde já intrínseco. E talvez isso até seja torne mais competitivo o produto que eles vão estar lançando.
E até o governo pode incentivar com alguma isenção de taxa, alguma coisa para a construtora que invista nessa linha, né, de design de arquitetura, né? Quer dizer, uma forma de fomentar também a iniciativa privada a caminhar com esse olhar. Exatamente, porque vai desafogar pronto atendimentos, pronto socorro. Isso é uma sociedade que funciona bem. Com cidadania, né? Acho que ao todo a gente está falando de cidadão, né? Quer dizer, ter uma gestão, né, voltada para o cidadão ali, né? Estamos falando de cidadania como um todo e num olhar integrado, né, Tuxo? Então, eu ouvi você falar sobre ESG antes de nós começarmos a gravar, né? São Paulo está criando um comitê de Smart City. Eu falei Smart City e ESG, tá? Porque a tecnologia sozinha é só tecnologia, é desumana. Se eu não foco na sustentabilidade, na humanização, ele perde valor. E aí eu vou dizer, quanta coisa nós temos para fazer com a tecnologia, olhando num sistema de ambiente, sustentabilidade, entre outros. E hoje eu trouxe um componente, então, maior também. A construção civil e a arquitetura deveriam fazer parte desse processo de uma matéria de saúde e bem-estar. Muito interessante esse olhar, né? Essa visão ampla. Toshal, e quando você está lá na universidade, recebe os alunos de medicina, qual a sua visão? E hoje a gente já vai para 500, mais quase 600 mil, né, médicos formados e 30, 40 mil novos médicos por ano, né, sendo inseridos no mercado, mais ou menos esses números, pelo último censo do Conselho. Como que você enxerga essa nova geração, que já é uma geração que vem com digital presente, né? Eles estão demonstrando mais interesse nesses conceitos ou qual a tua visão? Eu estou frustrado. Tá? Nós vamos chegar, dentro de alguns anos, a formar 50 mil novos médicos ao ano. Hoje deve estar uns 35, como você falou. Vamos chegar até 2030, 2032, com quase 1 milhão de médicos. Eu só conheço 18 faculdades que ensinam sobre telemedicina. Dentro 380. Isso é um absurdo. Deveria ser, no mínimo, 50% das faculdades até até 2026. E não é disciplina obrigatória? Não. Não, desses 18, só 4 são obrigatórios. Mas deveria ser para todas, né? Devia. Agora, você vai me perguntar, mas por que você está frustrado? Porque não estão ensinando o que é o novo médico dentro da realidade da inteligência artificial, robótica e telemedicina. Ainda estão fazendo convencional. Fisiologia, anatomia, fisiopatologia, e aí o pessoal vai decolando. Não. O futuro médico, ele tem que saber observar, tem que saber formular boas perguntas para obter dados da inteligência artificial, porque a memorização deixa a inteligência artificial, mas você tem que formar boas perguntas. Você tem que saber interpretar as boas perguntas, as respostas e tomar decisão. Então, você tem que saber tomar decisões, ter empatia, trabalhar em equipe, entre outros. São poucas faculdades que ensinam o médico do futuro. Então, aí eu quero também aproveitar esse programa para avisar a todas as faculdades de medicina e de saúde. Pensem em como formar os profissionais do amanhã. Você vê que eu nem falei do futuro para não dizer que é muito longe. Do amanhã daqui a 4 anos. Quais são os comportamentos, como eles podem ser melhor e como eles podem usar a transformação digital do mundo para exercer melhor qualidade. Nós não podemos ensinar medicina e saúde, por exemplo, de 2008, 2009. Isso já está passado. Temos que olhar para 2030. Tá? Então, infelizmente, eu fico frustrado. E a outra coisa que eu também vejo são os professores. A maioria dos professores, inconscientemente ou conscientemente, desestimulam os estudantes a isso. Então, quando você olha para os estudantes, eles nem têm muito entusiasmo. Eu já dei aula para mais de 10 mil alunos
E na graduação, eu vejo que os alunos, durante a graduação, nem têm tanto interesse. Só tem interesse depois que formam. Mas aí já passou o curso. Tá? Então, eu acho que nós temos essa situação a ser resolvida na formação profissional. Muito trabalho para fazer, né, Toshal? Quando a gente compara o Brasil com os outros países, né, somos ali a 8ª economia do mundo e talvez acho que o segundo ou terceiro maior sistema de saúde do mundo, público, né? Quando a gente compara com esses países, qual é o nosso lugar no ranking? Estamos bem? Estamos muito atrasados? Olhando essa visão de saúde integrada e Olha, conexões. Do ponto de vista ético-jurídico, eu acho que o Brasil está bem na frente, porque nós somos praticamente um único país que tem uma lei federal, temos leis estaduais e municipais, temos resoluções de entidades de classe, temos portarias e ministérios do Ministério da Saúde, secretarias da Saúde. Essa roupagem, eu acho que nós estamos bem, tá? Mais atrasado, mas temos. Vários países não têm uma lei federal do SUS. A segunda, nós sempre nos inferiorizamos. Eu acho que não é bem verdade. Você sabe que esses cases da telesaúde, às vezes, quando eu converso com a professora externa Haddad, ela diz, olha, externamente, quando a gente apresenta, o mundo admira. Vocês têm o maior case. Então, nós temos que começar a valorizar. O que nós podemos, eu posso dizer, é que muitas vezes tecnologia de ponta nós não temos como viabilizar tanto, talvez em algo mais específicos, mas como um case de política de telesaúde, nós não estamos tão atrás. Tá? O que nós precisamos agora é investir muito em educação, não só profissional, mas educação também para a população que vai fazer o uso. Tá? Então, eu só diria o seguinte, temos muito trabalho para fazer, mas nós, como política pública de saúde, nós não estamos tão atrás, não. E quando você vai para fora, eles ficam admirados com os cases brasileiros. Muito, muito bom ouvir isso, Toshal. Sabe que aqui no Pod Colabora a gente tem recebido inúmeros especialistas. E o senhor foi falando, e é muito interessante. Nós recebemos recentemente a doutora Angélica Carini falando realmente desses marcos regulatórios, né, da LGPD, e o quanto o Brasil está evoluído. E eu acho que fica um recado para nós, né? Entendermos que saúde não é só hospital, saúde não é só medicamento, mas essa visão ampliada. A gente está chegando ao final do nosso episódio aqui, infelizmente, né? Estar com o senhor é sempre muito bom, é uma aula toda vez que estamos juntos, e já fica o convite para retornar. Mas para você poder finalizar para nós, eu queria deixar uma pergunta, né? E também deixar em aberto para o senhor expor a sua visão em relação ao futuro. Então, primeiro, qual o conceito de saúde para o Dr. Shal? E qual a sua visão de futuro? O senhor falou muito de 2030, mas falando de 2030, 2040, como que o senhor enxerga o Brasil em relação à saúde como um todo? Bom, tudo vai depender da seriedade com que nós possamos fazer em metas quinquenais a cada 5 anos, porque nós não podemos esquecer que tecnologia evolui muito e nós temos que ter um grupo de gestão estratégico, né? Eu acho que o Brasil tem possibilidade de evoluir bem. Vai conseguir constituir um grupo de logística e planejamento integrado? Se sim, vamos para frente. Se não, nós podemos ter algo aleatório, bagunçado. Tá? Então, eu acho que isso vai depender dessa constituição, e esse grupo deveria ser misto, governo e empresa privada. Não pode ser só governo, porque se nós não induzimos o parque da indústria tecnológica e das iniciativas, isso não vai funcionar. A outra coisa que eu vejo, é importante ensinar empreendedorismo e inovação em todas as faculdades, porque o modelo existente hoje precisa ser remodelado, e só se remodela como? Inovando. Perfeito. Tá? Então, aqui eu só estou provocando alguns conceitos que eu acho que nós temos grande potencial
E nós temos que criar metas constantes e não pode ser algo superficial. O outro é que aqui eu trouxe coisas que os outros países não estão fazendo, que é a parte da arquitetura e a parte da construção civil como força indutora. Assim como eu acho que a indústria farmacêutica tem que participar muito, né? Se aqui uma vez eu fui dar aula para indústria farmacêutica sobre prevenção de doenças, né? Aí o pessoal me dizia, mas eu não entendi, você vai para a indústria farmacêutica para a prevenção de doenças? Eu falei, sim, é que tem mais uma vírgula, agravos. Eu prevenir doenças e agravos não quer dizer a ausência de uso de medicação. Diabético eu controlo para não ter retinopatia, para não ter neuropatia, vários outros. E é aí que nós precisamos ter várias pessoas estimulando novas formas de reflexão juntamente com a inovação, né? Eu só queria encerrar mais uma coisa que eu também lancei muito durante o congresso, a telesaúde nas escolas. As escolas precisam também ser um outro foco, assim como existe telesaúde nas escolas e a telesaúde nas indústrias e no setor produtivo. Então, você vê que agora sair da esfera somente Ministério da Saúde para algo mais amplo, para fazer esse convite, né? Nós precisamos formar um núcleo de diálogo e de planejamento estratégico. Muito bom, Dr. Schau. Tem uma lembrança aqui, um presente nosso do Instituto Colabora Saúde, que é a nossa caneca do Pode Colabora. Então, deixa aqui com... Muito obrigado. Espero que faça bom uso, né? Para tomar o cafezinho, o seu chá. E agradecer, Dr. Schau. De fato, é uma aula que você nos dá, né, em relação à saúde, com uma visão muito mais ampliada, né, uma saúde muito mais cidadã, muito mais colaborativa, né? Por que não? E então a gente agradece e já fica o convite para uma próxima. Muito obrigado, Papini. Legal, obrigado. Até uma próxima. Pessoal, curtiram demais, né? Dr. Schau é uma inspiração para nós. Depois a gente vai deixar os contatos do Dr. Schau, como você pode acompanhar toda a produção científica, acadêmica do Dr. Schau, porque é uma pessoa que a gente tem que acompanhar, seguir, aprender e colocar os conceitos que ele traz para nós em prática. Então, agradeço a vocês, sigam o nosso canal, né? Deixe o seu like, etc. E até o próximo episódio. Um abraço.